Graças a Deus. Que bom estar nessa noite aqui, poder estar junto com vocês para compartilhar a palavra. Que bom que você veio. Essa noite é uma noite de desafio, que já desde pela manhã, nós amanhecemos aí com a garoa, embora a gente está no outono, o inverno já está manifestando o seu jeito, já está mandando lembrança, está dizendo que vai chegar. E possivelmente, a partir da metade da semana aí, nós vamos ter um frio mais intenso. Mas certamente amanhã, pela manhã, nós sairemos para o trabalho. E alguns de vocês bem cedo. Então, não seria o trabalho mais importante, ou mais necessário, do que o alimento da palavra, do que a nossa presença aqui nesse lugar para receber a palavra do Senhor. É verdade? Então, assim como nós temos que sair para o trabalho com qualquer tempo, e muitas vezes até não se sentindo bem, até com algum problema de saúde aí que tem nos afligido nesse tempo, mas a gente sai da cama porque é a hora de ir para o trabalho. Então, assim, da mesma maneira, com essa mesma intensidade, com essa mesma vontade, essa mesma decisão, a gente vem também para receber a palavra e para nos alimentar. Tá certo? Eu estava aí orando e meditando e pensando um pouquinho sobre cada um de nós. E estava pensando assim, se a gente pudesse confessar, fazer uma confissão uns aos outros, abrir o nosso coração daquilo que nos aperta, daquilo que nos aflige, quanta coisa nós iríamos ouvir, não é mesmo? Você que veio hoje para cá, quem sabe deixou lá na sua casa preocupações com essa semana que nós estamos entrando. Talvez alguém enfermo na sua família, talvez alguém precisando de um milagre, ou tantas coisas. Mesmo com essa onda de frio que vem vindo aí, talvez alguns de vocês já estão preocupados, e nós ficamos preocupados mesmo. Nós vivemos pela pura graça e pela misericórdia de Deus a cada dia. O Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado da gente até aqui, vai continuar cuidando. Então, todo o temor, toda a ansiedade, toda a preocupação, que nós pudéssemos deixar isso de lado. Não sei lá na sua casa como é que estão as coisas, o que é que aflige, o que é que aperta o seu coração, mas eu quero pedir a você hoje à noite, em nome de Jesus, larga todas essas coisas nas mãos de Deus. Deixa Ele cuidar de cada coisa. Se você fosse abrir o seu coração com sinceridade, certamente teria uma lista de coisas para compartilhar. As nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações. Quero pedir de maneira especial que orem pelo irmão Otto, que é aqui da comunidade, um dos pioneiros aqui da igreja, que agora está congregando com a gente lá em Marechal, ele mudou para lá há algum tempo, ele está hospitalizado, está na UTI, nós temos visitado ele por algumas vezes, e ele está dependendo de um milagre. Se não acontecer um milagre aí nas próximas horas, acho que a partida do nosso irmão está bem perto. Então, continuemos orando. Sabemos que para Deus não há nada impossível. Não há coisa que Ele não possa fazer. Mas nós vemos como que a nossa vida é frágil. Como que nós dependemos dEle. Em Marechal, certamente aqui vocês também, nós estamos orando por várias pessoas que estavam dependendo de um milagre. Alguns agora, já a gente começa a perceber o milagre acontecendo, no sentido de a situação deles ser revertida. Graças a Deus por isso. E outros ainda estão assim por um fio. Então que você pudesse orar e confiar inteiramente em Deus, no Deus que cuida da gente, o Deus que nos ama, e não acreditar nas mentiras do inimigo. Aconteça o que acontecer, nós estaremos nos braços, no cuidado do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Toda a nossa preocupação, todo o nosso cuidado, toda a nossa ansiedade, na verdade, para pouca coisa serve. Aquelas coisas mais necessárias, as coisas mais importantes da vida, nós não temos resposta. Nós não temos força, não temos sabedoria, e elas estão completamente fora do nosso alcance. Cada dia, cada manhã, a gente depende de um milagre. É por pura graça que a gente continua caminhando, que a gente sai da cama. Nós todos temos expectativa de sair amanhã cedo da cama.
Isso é um milagre. Muitas pessoas não vão conseguir. Então, que o nosso coração seja agradecido e saber que nós dependemos totalmente de Deus. A palavra dessa noite, nós queremos ver alguns aspectos desse texto escrito por Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém. Na sua carta, capítulo 1, a partir do versículo 19. Carta de Tiago, 1, 19. Esse Tiago, irmão de Jesus, irmão de nosso Senhor, era pastor em Jerusalém, um homem digno, um homem de confiança. Se a gente for olhar, estudar um pouquinho sobre a vida dele, nós vamos ver que Paulo, o apóstolo, quando tem encontro com Jesus, o Saulo, quando se encontra com Jesus, uma das primeiras pessoas que ele vai encontrar em Jerusalém é justamente Tiago, o pastor. E na última viagem do apóstolo Paulo, quando Paulo vai então para a Europa, vem se despedir dos irmãos de Jerusalém, porque ele sabia que não voltaria mais para Jerusalém. Estaria fazendo a viagem para Roma e lá ele seria então executado por causa do Evangelho. Antes de sair, ele vai a Jerusalém e tem um último encontro com poucas pessoas, mas com uma das pessoas que Paulo, o apóstolo, vai se encontrar é justamente com Tiago. E se nós olharmos a carta de Judas, não do Judas Iscariotes, mas de Judas, ele vai falar. E ele era irmão de Tiago, portanto também irmão de Jesus, aquele Judas que escreveu a epístola. Ele se identifica como irmão de Tiago, da importância que esse Tiago tinha na igreja e na vida do povo de Jerusalém. Homem santo, homem íntegro. Ele escreve aqui na sua epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago 1, 19. Se você tem a sua Bíblia, tem aí o texto no seu celular, você pode digitar aí, pode olhar, pode me acompanhar e pode deixar aberto aí que nós vamos considerar algumas coisas a partir desse trecho da Escritura. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Interessante essa palavra. Um agricultor, pequeno agricultor, sai pela manhã, sai bem cedo, para trabalhar na sua lavoura. E está lá trabalhando, a lavoura, o sítio dele estava próximo de uma rodovia, como nós temos aqui, poderia ser quem sabe de vocês, está lá trabalhando. Quando chegam umas 10 horas da manhã, ele está completamente suado. Ele para lá, no meio da lavoura, com a sua enxada, tira o chapéu, começa a abanar o calor, um dia muito quente. Ele está ali parado, está meditando, e na rodovia, é uma subida, vai subindo um ônibus. Um ônibus está lotado de pessoas, e o agricultor está ali olhando, e ele olha lá para o motorista do ônibus, e pensa assim consigo mesmo: isso que é vida boa. Cara dirigindo o ônibus, de boa, ouvindo uma música, uma poltrona macia, daqui a pouco ele vai chegar lá no destino, vai estar todo tranquilo.
E eu aqui nesse calor, já levantei de madrugada, estou aqui todo suado, tenho que ficar aqui trabalhando por horas, nessa dificuldade toda. Aquilo sim, deve ser uma vida boa. Enquanto ele está ali olhando, está ultrapassando o ônibus, um carro de luxo. No carro, um executivo, sentado no banco de trás como um motorista particular. O motorista do ônibus olha pelo carro que vai passando e fala, aí sim, o cara nem dirige, nem precisa dirigir. Tem motorista particular. Imagina o salário dele, olha o tipo do carro. Ar-condicionado, não eu que tenho que ficar aqui com a janela pegando vento, com a janela aberta. Imagina o salário, imagina o que esse cara ganha. Imagina os negócios dele, a fortuna que ele tem. Não eu que fico aqui trabalhando com esse saláriozinho aí de motorista de ônibus. O empresário que está sentado no banco de trás está olhando pela janela e vê o agricultor. E fica pensando assim, ah, meu Deus, algum dia eu largo esse negócio de empresa. Imagina, está chegando o final do mês e eu tenho todos os funcionários, todos os colaboradores para pagar. A coisa está apertada. Impostos altos, é cada dia uma coisa que aparece, problemas, pessoas que entram na justiça aí, que eu tenho que ficar correndo atrás para acertar as coisas, viagens intermináveis, todo dia na estrada, não que nem aquele agricultor, e olha lá, perto do mato, um sítio, daqui a pouco ele vai para casa, ele vai sentar, vai estar com a família, vai almoçar, depois do almoço ele tira o cochilo dele, se ele quiser, de noite ele está em casa, está com a família, não que nem eu, que vivo a maior parte do tempo na estrada, longe da minha família, longe de casa. Uma hora dessa eu acabo com esse negócio de empresa, vendo todas essas coisas e vou comprar um sítio para mim. Nós sabemos que a vida do agricultor não é fácil, não é mesmo? Mas aqui nessa história está mais ou menos relatado aquilo que todos nós sentimos quando olhamos para a vida dos outros. Cada um pensa que o outro sim, que ganhou na loteria, que tem a sorte grande. As coisas da vida dele, o trabalho dele é muito mais fácil do que o meu. Não é mesmo? Pode ser que alguns olhem para mim, olhem para o pastor e pensem, isso sim que é vida boa. Ainda algum dia eu vou ser pastor. Ou quem sabe olha para a vida do seu irmão e pensa, eu vou deixar meu trabalho e vou trocar para o dele. Ele sim que tem uma vida boa, a vida dele é muito mais fácil do que a minha. É interessante que a palavra fala aqui. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então isso é um cuidado que a gente deve ter. Não sei se você já passou a experiência, nós de vez em quando passamos essa experiência de estar conversando com alguém e a pessoa não está disposta a ouvir. Ele quer falar o tempo todo. E às vezes você está contando uma coisa e a pessoa fala, então foi assim. Fala, não foi assim, foi do outro jeito. Tá. Você continua contando e fala, então aconteceu aquilo. Fala, não aconteceu aquilo, foi assim. A pessoa sempre está antecipando, tipo assim, cortando a sua conversa. Diz que a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém, a melhor forma de ser educado, é ouvir aquilo que os outros têm a falar. Escutar aquilo que os outros têm a falar. É a maneira mais elegante, é o maior gesto de amor que a gente pode demonstrar para alguém. É simplesmente ter a paciência de escutar a pessoa com educação. Aquele que escuta o outro, que ouve o outro, seja o marido ouvindo a esposa, seja a esposa ouvindo o marido, o pai, o filho ouvindo o pai, o avô, na família, ou na empresa, na rua, nos negócios, aquele tem melhor condição de falar. Porque quando a gente ouve, a gente aprende a falar, a gente aprende a concluir, a gente aprende uma porção de coisa. Por isso que a palavra fala isso, que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o que isso quer dizer? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando a gente ouve alguma coisa, ou a gente vê alguma coisa, no caso da ilustração que nós ouvimos aqui, do agricultor que está olhando o motorista do ônibus, do motorista do ônibus que está olhando o empresário, do empresário que está olhando lá o agricultor, e a gente começa a fazer comentários, normalmente a gente se aborrece com certas situações, e não faltam situações para a gente ficar aborrecido,
nos dias de hoje, e a gente começa então a falar. Quando a gente se aborrece com alguma coisa, normalmente nós falamos. Ficamos aborrecidos e falamos. E quando estamos aborrecidos, estamos chateados, estamos irados, incomodados com alguma coisa e começamos a falar, normalmente falamos coisas que não convêm. Fazemos comentários que não convêm. O comentário feito na ira, no aborrecimento, não produz a justiça de Deus. Nós vamos sair fora, vamos entrar num campo que não é o nosso campo. E às vezes começamos a julgar situações que nós não conhecemos, nós não temos todo o contexto, todo o entendimento daquilo que nós estamos vendo para poder julgar. A gente olha um aspecto da coisa. O agricultor olha para o motorista do ônibus e vê um aspecto, vê um cara sentado numa poltrona, mas ele não sabe tudo o que tem, o que envolve, os riscos que envolve aquilo. E ele tira uma conclusão, porque ele está vendo um lado só da coisa, mas ele não conhece a vida daquele motorista, como é que ser, as coisas, as implicações, os riscos que tem de fazer aquilo. Ao mesmo tempo que o motorista de ônibus olha para o empresário, e ele não faz uma avaliação total da coisa, ele apenas vê um cara sentado lá no ar-condicionado e pensa que a vida do cara é aquilo, mas é muito mais do que aquilo. Então, quando nós olhamos em parte, julgamos em parte e não conseguimos julgar de acordo com a vontade de Deus, porque julgamos mal, porque não conseguimos compreender todas as coisas. E assim uns para com os outros, dentro da nossa casa, da nossa família, na nossa vizinhança, situações que nós tiramos conclusões e julgamos, e daí falamos. E isso não agrada a Deus, porque a gente julga mal, conclui mal as coisas, porque nós não conseguimos enxergar o contexto, a realidade, o conjunto da obra. É interessante isso, por isso que a palavra fala, Tiago está falando, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então é precioso isso, a gente permitir que a palavra de Deus, que a palavra da Escritura, a palavra anunciada aqui, a palavra que você ouve em outro lugar, a palavra que nós lemos, a palavra que é cantada, como nós estamos cantando agora há pouco, ela se implante no nosso coração. Para isso a gente precisa permitir que isso aconteça e que essa palavra implantada em nós vá produzindo coisas boas, vá frutificando gradativamente. É todo um processo. Então a gente precisa ter calma e tranquilidade para receber essa palavra em nós. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Um certo sábado à noite, estavam dois amigos, bebendo num bar. E foram bebendo, e bebendo, e bebendo. E lá umas alturas, lá os dois já estavam completamente bêbados. E falando aquelas coisas que bêbado começa a falar. Aí, de repente, um deles falou para o outro, falou, cara, você sabia, que se a gente morrer agora, nós dois vamos para o inferno? Falou, rapaz, vira essa boca para lá. Tá onde? Que é isso que você está falando? Não, estou falando para você. Se nós morrer aqui, do jeito que nós estamos bêbados, nós vamos direitinho para o inferno. Fala, não, para com isso. Não, eu estou falando para você. Fala, mas por que você está falando isso? Não, porque eu no passado, eu participava na igreja. Eu ia na igreja. E eu ouvi várias vezes o pastor falar, e um dia desse eu fui conferir na Bíblia, se isso era verdade. E sabe, está escrito lá na Bíblia, que os bêbados não entrarão no reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Aí beberam mais um pouco, e os dois completamente bêbados foram para casa, cada um para sua casa. Aquele que não tinha ido à igreja nunca, e ficou impactado com a palavra do seu amigo, embora fosse um bêbado, estivesse falando aquilo, foi para casa e à noite não conseguia dormir. Ficou se rolando na cama e ficava pensando naquela palavra que o cara tinha dito, que os bêbados não vão ir para o céu, e pensou, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Aí outro dia era domingo, de manhã ainda estava meio grogue,
mas de noite ele já estava melhor e resolveu procurar uma igreja. E procurou uma igreja, lá o pastor estava pregando a palavra. No final do culto ele tomou uma decisão por Jesus. Pediu perdão e nunca mais se afastou do caminho de Jesus. Permaneceu para sempre. Na verdade, ele havia sido evangelizado por um bêbado, o bêbado evangelista, que sabia da palavra, mas não praticava. O outro que não sabia, quando ouviu da palavra, foi conferir e se decidiu por Jesus e permaneceu no caminho. Então, o que Tiago está falando aqui? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem, e eu diria também à mulher, que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não é isso que acontece? Você vai no espelho, os homens não vão tanto no espelho. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas as mulheres que têm mais o costume, e talvez a necessidade, de se olhar no espelho, e penteia, e ajeita a sobrancelha, e tal, ajeita o cabelo, e passa lá uma coisa no lábio, um batom, enfim. E aquela coisa toda. Mas nós, os homens, também olhamos. E quando a gente olha no espelho, às vezes nós temos lá no espelho, um espelho bem grande, assim, para ver o corpo todo da pessoa, como é que a gente está, como é que a gente está se parecendo no espelho, mas você pode ficar olhando um tempão no espelho. Se você sai em poucos instantes, você não lembra mais como que você era de fato. Você esquece da sua aparência. E às vezes é até bom esquecer. E o espelho, ele sempre revela a realidade daquilo que nós somos. Às vezes a gente pode se achar muito bonito, a gente pode se achar muito feio, ou pode se achar gordo ou magro, ou enfim, que o cabelo está branco ou está pouco cabelo, não sei, que o nariz está grande ou pequeno, ou que tem um problema no dente, ou qualquer coisa, mas se a gente não tomar providência, aquela coisa vai ficar do mesmo jeito. Se o cabelo estiver desalinhado, não sei como é que está o meu, vocês estão me vendo? Como é que está a roupa? O larinho? Se eu olhar no espelho e não tomar providência, aquele negócio vai ficar assim. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos ouvindo a palavra, estamos lendo a palavra, pelo menos acontece para mim. Eu estou lendo a palavra está falando, a palavra está mostrando, está revelando o meu jeito de ser. Eu estou me vendo na palavra, eu estou me espelhando na palavra. A palavra está revelando a realidade daquilo que nós somos, não apenas exteriormente, mas no nosso interior. Tanto que às vezes pessoas que não estão muito acostumadas a ouvir a palavra, quando ouvem, já aconteceu várias vezes pessoas falarem assim: nossa, mas eu fui lá no culto, ontem à noite lá na igreja de vocês. Às vezes a pessoa relatando para um amigo, relatando para um parente, que coisa incrível, eu nunca vi aquele pastor e o cara está falando só para mim, falou tudo para mim, tudo que ele falou era para mim. Alguém andou falando alguma coisa da minha vida para ele? Não é possível. Não é nada disso, ninguém falou para mim, falou para o pastor, ou falou aqui para a palavra. A palavra reflete a nossa realidade, assim como nós nos paramos na frente do espelho. E quando a gente vê aquele reflexo, aquela imagem, a nossa imagem, e ali aparecem os nossos erros, os nossos defeitos. Se a gente olhar no espelho e a barba está por fazer, agora é moda ficar com a barba, né? Ou tem que dar uma parada na coisa, no bigode. E às vezes aparece uma verruga, uma mancha, alguma coisa na pele. Então está refletindo ali. Assim olhamos para a palavra e vemos as nossas manchas, as nossas imperfeições aparecem diante da palavra. O que nós devemos fazer? Colocar a palavra em prática. Colocar a palavra em prática. Com toda a humildade, sem fazer alvoroço, sem ficar falando muito, dizer: Senhor, entendi a Tua palavra hoje, a palavra falou comigo, e a partir de hoje, eu quero resolver esse assunto na minha vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Não para me salvar, mas porque eu sou salvo por Jesus, nós que somos salvos por Cristo Jesus. Então nós vamos querer fazer o melhor possível, para nos parecer com Jesus, nosso Senhor, para nos parecer, para nos identificar com cristão. E a palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo. Então, se eu falo que eu sou um pequeno Cristo, eu sou parecido com Jesus, eu tenho que me comportar, eu tenho que ter um perfil semelhante ao perfil de Jesus. Então, quando ouço a palavra, ou estou em contato com a palavra
A palavra sempre vai revelar o meu caráter, o meu jeito, o meu comportamento. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. O grande segredo da vida cristã, o grande segredo para o casamento dar certo, o grande segredo para os relacionamentos darem certo, o grande segredo para uma vida vitoriosa, está exatamente nisso, na prática da palavra. Não tem como a nossa vida dar errado, o nosso casamento dar errado, os nossos relacionamentos não derem certo, não tem como. A nossa amizade, o nosso relacionamento na família, com os nossos irmãos, na empresa, entre patrão e empregado, entre irmãos, entre genro e sogro e sogra, entre cunhados, não tem como. Praticou a palavra, se você praticar a palavra, vai dar certo, sempre vai dar certo. Porque a palavra tem uma lista de orientações para os mais diferentes tipos de comportamento, para os mais diferentes tipos de situações, não importa a situação, não importa a situação, não importa o problema, não importa o desafio, não importa a crise, não importa o que está acontecendo, praticou a palavra, você vai ter sucesso. É a prática da palavra. Só que a palavra tem alguns aspectos que não são tão fáceis de praticar. Tem algumas partes que não são tão fáceis. Mas quando a gente pratica a palavra, então, se te bater numa face, deixa bater na outra. Se quer demandar por causa do teu casaco, deixa que leva a camisa. Se o cara te ofender, perdoa. Ora pelos teus inimigos. Abençoa aqueles que te querem mal. Complicado. Mas é a palavra, é a prática da palavra. Se a gente fizer isso, não vai ter jeito de a gente ter confusão com alguém. Perdoa sempre. Aquilo que te pede emprestado, empresta. Sem esperar receber em volta. Ó, já pensou? Faça o bem sem olhar a quem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É muito maravilhoso isso. Isso tem a ver com os relacionamentos. Marido, amai vossas esposas como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entregou à igreja a ponto de ser crucificado, ser morto, dar o sangue pela igreja. Se você é marido, tem problema com a esposa, dá o sangue pela esposa, se entregar, se permitir ser crucificado, vamos dizer. Não tem como a esposa não amar você. E se por acaso não amar, você continua amando ela. E a esposa a mesma coisa. Entre pais e filhos. É o jeito. Essa é a palavra. Então, se a gente for praticante da palavra, e não apenas ouvinte, a gente vai ter êxito, a gente vai ter sucesso. Isso que está dizendo. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera e pratica essa lei, não se esquecendo do que leu, esse vai ser bem sucedido em tudo. E aqui eu quero abrir um parêntese. É justamente o tema, o tópico da palavra. A perfeita lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? O que a palavra quer falar com lei da liberdade? Antigamente, antes de Jesus, era a lei de Moisés. Milhões de pessoas tentaram se espelhar e viver e se orientar pela lei de Moisés. Mas ninguém conseguiu. A lei era impossível de ser praticada. Era impossível. E por causa disso, Jesus veio para cumprir a lei, para morrer pelos nossos pecados. E pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós não vivemos mais agora pela antiga lei, baseado, orientado e julgado pela lei, pelo Deus da lei, mas pelo Deus da graça. Então, a prática da lei, da perfeita lei da liberdade. Isso que nós devemos praticar. Não fazemos as coisas para nos salvar, mas porque nós somos salvos. Nós fazemos o nosso melhor. Então, essa é a lei da liberdade. Uma coisa muito interessante, que pode até ser chocante, e ser uma coisa meio escandalosa para alguém. Se a gente olhar para o mundo,
olhar para a antiga lei de Israel e olhar para as leis do mundo. Se você estiver andando na rodovia, já aconteceu. Pode ser que aconteceu com você, já aconteceu com um amigo meu. Está andando e começa a fazer uma ultrapassagem. Começa a fazer ultrapassagem na faixa pontilhada. E quando ele pensa que vai fazer ultrapassagem, o carro que está no seu lado acelera. Ou ele não tem a velocidade, não tem o motor suficiente para isso. E ele segue fazendo. E quando acaba de fazer a ultrapassagem, já termina a ultrapassagem 1/2 metro ou 2 metros em cima da faixa contínua. Lá na subida, ou lá depois da curva, está o guarda. O senhor fez a ultrapassagem na faixa contínua. Não, não fiz na faixa contínua. Fez na faixa contínua? Não, não fiz. Eu só passei 1/2 metro em cima da faixa contínua. Mas fez a ultrapassagem na faixa contínua. E a lei diz aqui que se fizer botar um pneu em cima da faixa contínua na ultrapassagem, o senhor é multado. Portanto, será multado. Mas a ultrapassagem foi feita toda ela, só pegou um pneu em cima da faixa contínua. Mas a lei fala isso. Então a lei vai ser executada, você vai ser multado. Nem que foi só 1/2 metro em cima da faixa contínua. Você acabou de fazer onde não poderia fazer, foi só por 1/2 metro. Mas houve a infração. Então pela lei você vai ser executado. A lei da graça de Deus é diferente. É diferente. Agora você vai ser penalizado, você vai para o inferno por causa disso. Não. Você é filho, você é filha. É a graça, a misericórdia de Deus, que olha a coisa num contexto, e por causa do sangue de Jesus, você e eu somos salvos. E isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Essa é a perfeita lei da liberdade que nós vivemos. Que Paulo aqui, que Tiago aqui está falando. Aquilo que foi impossível pela lei de Moisés, que se trabalhar no dia de sábado, você vai ter um castigo, você era castigado por causa disso. Agora não mais. Mas por que eu não trabalho então no domingo? Não trabalho porque eu não quero trabalhar. Se eu quiser eu trabalho e não vou ser castigado por isso. Eu não trabalho no domingo, ou não trabalho no sábado, ou o dia que eu quiser tirar para descansar. Por quê? Porque eu preciso de descanso. Foi porque eu preciso de descanso que Deus estabeleceu um dia de descanso. Porque Deus me ama, Deus ama você. E quer que você não fique estressado e cansado e abatido demais, que tenha o seu tempo de descanso, porque é bom para você. Não porque vai ofender a Deus. Então Deus criou essas coisas. Então todo aquilo, os mandamentos, toda a orientação da palavra é para que a gente possa fluir bem, que a gente possa viver bem, que seja o melhor para nós. Mas não mais o Deus que está lá com o chicote, eu estou de olho em você, se você pisar fora eu te pego, você vai ver, jogo você no inferno. Esse tempo passou, é o tempo da graça, é da misericórdia, é por pura proteção de Deus para conosco. Então essa é a perfeita lei da liberdade. Dou o meu dízimo, dou a minha oferta, não para ser salvo. O meu dízimo, a minha oferta, o meu trabalho de voluntário na igreja, como um líder de jovens, ou um líder das crianças, ou qualquer coisa, como um servo que eu vou servir, fazer qualquer coisa aqui, no reino aqui ou em qualquer lugar. Não porque eu sou obrigado a fazer, não sou obrigado a fazer nada. Jesus já morreu por mim, para me salvar. Não faço isso para me salvar. Mas é uma alegria eu poder compartilhar, entregar a minha oferta, o meu dízimo, fazer alguma coisa, servir alguém, porque Jesus veio para servir, veio para ser servo, Ele se entregou por mim, não precisava, de graça Ele fez isso, em consideração e amor por isso, como um reconhecimento do tanto que Deus já fez por mim, por reconhecimento, eu também vou fazer o bem, eu vou amar, vou respeitar, eu vou tolerar, eu vou ser paciente, eu vou servir, vou estender a mão, vou ser um bom pai, um bom marido, não para me salvar, mas porque eu amo Jesus, pelo grande amor dEle para comigo, como um sinal de reconhecimento por aquilo que o Senhor já fez, por gratidão, por pura gratidão, eu quero servir. Essa é a lei da liberdade, essa é a perfeita lei da liberdade. A outra lei não era perfeita, mas a perfeita lei do Evangelho é isso. Antes, quando falei dos 2 bêbados, que estava lá, falou que o bêbado, se você
morrer agora, você for para o inferno, está falando de uma coisa totalmente desequilibrada, de um exagero. A Bíblia fala que o bêbado não vai herdar o reino do céu. Por quê? Que o bêbado faz um monte de coisa. Aquele que está vivendo na bebida, ou na droga, ou qualquer outra coisa, vai perder a sua saúde, vai perder a possibilidade de agir com sabedoria, agir com graça, agir com amor, agir com respeito. A própria justiça humana fala que a pessoa que bebe não pode dirigir. Se tiver bêbado e for pego pela lei, vai perder a carteira. Por quê? Ele vai provocar um acidente, vai perder a própria vida e vai tirar a vida de inocentes por isso. Então nós estamos falando no extremo. A lei da liberdade é a lei do equilíbrio, a lei da graça, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a lei da liberdade. Eu tenho liberdade para me exceder, mas eu não vou me exceder. Eu vou ficar dentro daquilo que é certo, daquilo que é adequado. Esse é o ensino da palavra para a nossa vida. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus da compaixão. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo-se do que ouviu, praticando, será feliz naquilo que fizer. Deus quer a nossa felicidade. A observância da lei da liberdade vai produzir a felicidade para a gente, em todos os aspectos. Já viu alguém que se excede em alguma coisa, seja lá no que for, e que vai ser feliz? Vai ter felicidade? Então essa lei da liberdade em todas as coisas vai produzir a felicidade e vai produzir a paz no nosso coração. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Anos atrás eu estava ouvindo um pastor, um professor, um teólogo alemão, já bem velhinho. Eu estava ouvindo ele lá em Porto Mendes, no tempo que nós tínhamos a comunidade lá em Porto Mendes, já faz muitos anos. Eu esqueci de todas as coisas que aquele homem falou, já não lembro mais. Ele pregou em alemão e alguém estava traduzindo. E entre as coisas que ele falou, ele disse assim: não desorganizem a lei da liberdade. Nunca desorganizem a lei da liberdade. Na hora até não consegui entender direito aquilo, mas durante os anos eu fiquei meditando naquilo. É o que essa palavra quer dizer, a lei da liberdade. Você tem a liberdade para fazer todas as coisas, mas você decide fazer aquilo que é certo. É uma decisão própria, não para se salvar, mas para ser feliz, e para fazer os outros felizes, e para manifestar o reino de Deus aqui na terra onde nós estamos. Então, quando a gente anda nessa lei da liberdade, a gente vai ser bem sucedido. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Interessante isso. Certa vez um pastor estava visitando uma família, e lá na sua visita, e isso nos acontece de vez em quando, situações assim, uma menininha falou para o pastor, pastor, o pai disse que para a gente ser um membro da igreja, para a gente participar na igreja, é preciso ter muita coragem. E o pastor falou, mas e por que precisa ter muita coragem? Ele falou, eu acho que precisa ter muita coragem, porque o pai falou que no domingo passado, o pastor arrebentou com a igreja, e que o baterista da igreja arrasou com o culto, terminou com o culto, e que a ministra de louvor causou uma desgraça no louvor. E a criança chegou à conclusão de que o culto, a igreja era uma tragédia. O pastor arrebentava com a igreja, outro arrasava com não sei o quê. A criança, no seu conhecimento, pensou, é um lugar perigoso. Tem que ter muita coragem para ir na igreja. É uma coisa para a gente pensar. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. É interessante que a palavra aqui usada por Tiago, o pastor, não está falando que é para frear a língua. Porque se frear a língua, daí não tem jeito. Não dá para frear a língua. É a mesma coisa se você querer andar de carro e botar o pé no freio e segurar firme o pé no freio. O carro não vai. Mas é preciso frear de vez em quando o carro, ou não. Ou o caminhão, a carreta, ou qualquer coisa que estiver conduzindo. Então é frear e refrear. Quer dizer, de vez em quando vai dando um toque, depende da situação, tem que dar um toquezinho no freio.
dependendo do sistema de freio, do tamanho do veículo, a freada um pouco mais pesada ou só às vezes um toquinho de leve. Então é refrear a língua. Aquele que não refrear a sua língua, a sua religião é vã, não vai ter jeito. Então toda hora, todo tempo, nós temos que ter essa consciência. Já falei para vocês aqui, vou dizer mais uma vez, cada um pode se considerar. Alguns têm mais dificuldade, outros mais facilidades nesse aspecto de refrear a língua. Mas eu poucas vezes me arrependi por ter ficado quieto. Falar, eu devia ter falado. Não devia ter deixado, devia ter falado. Poucas vezes eu me arrependi disso. A maioria das vezes que eu me arrependi foi por eu não devia ter falado. Eu devia ter ficado quieto. Eu perdi uma oportunidade de ficar quieto. Perdi a oportunidade de ficar quieto. Eu não devia ter falado. Eu devia ter dado um toquezinho na língua e falar, segura aí. Vamos refletir um pouquinho. Deixa passar esse calor da coisa aqui. Amanhã nós vamos falar. Daqui umas 3, 4 horas nós vamos falar. Você já passou essa situação ou não? Sim ou não? E na hora que você está meio aborrecido com o negócio, você soltar a língua. Às vezes tipo aquela serpente assim, fica brava e já começa a mostrar a língua. Às vezes acontece com a gente. Então Tiago, já na sua idade, como pastor, disse, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Olha só. Então a pessoa pensa que é religioso, pensa que é da igreja, pensa que é um cristão, mas não é. Se não tiver a capacidade de refrear, sempre dar um toquezinho na língua, falei, deixa eu ficar quieto agora. Deixa eu refletir um pouco, orar sobre isso, pensar, me acalmar, depois eu vou falar. Então sempre nós temos que estar fazendo a melhor pessoa. O pastor, o presbítero, o professor da escola dominical, o homem, a mulher mais santa da igreja, a pessoa mais calma, mais pacata da cidade, todos nós precisamos ter esse cuidado no dia a dia, para a nossa felicidade, e para a felicidade e pela paz dos outros. É a palavra do Senhor. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, enganando-se a si mesmo. E aqui uma palavra para nós, que somos pais, ou que somos avós, ou que já temos um pouco mais de idade. É preciso ter muito cuidado daquilo que a gente fala na presença das crianças, em qualquer aspecto, especialmente em relação à nossa fé, em relação à igreja. Muito importante isso. Os nossos comentários que a gente faz, que a gente pudesse fazer comentários positivos. Comentários positivos. E aquelas coisas negativas, fica para a gente, ou comenta em particular, às vezes com a esposa, com o marido, com alguém que tem entendimento. Na frente das crianças, na frente dos meninos, das meninas que não têm ainda a maturidade para discernir a coisa, assim como aquela criança chegou à conclusão de que a igreja era um lugar perigoso. Pensa na situação, no dano que aquele pai estava causando no coraçãozinho da sua filha. Possivelmente não tenha tido mais interesse pela igreja. E em todos os lugares de relacionamento, e na igreja também, nós temos as nossas dificuldades. Na escola, no banco, na farmácia, no hospital, na rua, no trânsito, nos negócios, em todo lugar nós vamos ter na família as nossas lutas. E para todas as coisas nós temos que ter a maturidade para controlar os nossos comentários. É assim que as coisas funcionam. E aí vamos manter o coração dos nossos filhos sinceros, amáveis, desejosos pela coisa de Deus. Nós temos 3 filhos, minha esposa e eu. E como pastor a gente ouve de tudo que é tipo de coisa. O que o pastor mais ouve é problemas. Imagina a quantidade de problemas. Você tem 300, 400 pessoas lá, imagina quanto problema que a gente ouve, coisas que você nem imagina. A gente ouve todos os dias. Das coisas mais simples até as coisas mais cruéis. A gente ouve. Imagina compartilhar em casa com as crianças. Sempre nós tivemos esse cuidado. Esse assunto não se comenta. Não se fala sobre isso. Fala-se em particular, com a esposa, com o marido, mas nunca com as crianças. Depois, quando eles forem maduros, que eles terão compreensão das coisas, eles poderão saber. Isso é uma receita para a gente ter uma família feliz, uma família abençoada.
Então a gente precisa refrear a língua da gente em todos os nossos relacionamentos, na empresa, na família, em qualquer lugar onde a gente estiver. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Às vezes nós pensamos e estamos tão preocupados com tantas coisas, não é mesmo, queridos? Às vezes eu ouço pessoas, ainda essa semana estava viajando, e alguém estava perguntando acerca do milênio. Como é que vai ser o milênio? Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a segunda vinda de Jesus? Como é que vai ser o reino? Jesus vai estabelecer o reino. Quando que vai acontecer isso? Isso já começou a acontecer. E muitas vezes as pessoas se preocupam até com a cor da pena da asa do querubim. Quem que vai ser a cor da pena da asa do querubim? Não tem que se preocupar com essas coisas. Não tem que ficar muito preocupado com isso. O que eu tenho que fazer para me salvar? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar das necessidades daqueles que têm necessidade, e manter-se afastado das coisas erradas do mundo. Se manter afastado das coisas erradas. Essa é a verdadeira religião. E se a gente fizer isso, e primeiramente confiar em Jesus, nós somos salvos. E as outras perguntas e aquelas coisas mais difíceis, a gente vai fazer para Jesus na eternidade, quando a gente chegar lá. Não ficar tão preocupado com essas coisas assim, com coisas difíceis, coisas incompreensíveis. As coisas claras e descobertas pertencem para a gente. E as coisas ocultas, as coisas escondidas pertencem para o Senhor nosso Deus. Aquilo que é o suficiente para a nossa salvação está bem claro. E bem simples da gente praticar. E acima de tudo, queridos, Deus ama você. Deus é um Pai. Deus é muito maravilhoso. Não permita que o Satanás, o diabo, espante você, ou coloque no seu coração dúvidas acerca da sua salvação. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pediu perdão pelos seus pecados, e você procura andar de acordo com a palavra, daquilo que Jesus ensinou, saiba que Deus ama você, do jeito que você é. Deus ama você, do jeito que você é. Deus é seu Pai. Você é pai? Avô? Mãe? Avó? Tem um filho? Tem uma neta? Faz alguma traquinagem? Faz alguma coisa que não é certo? E que criança que não faz? Você vai matar seu filho? Vai castigar para sempre o seu filho e botar ele no castigo? É seu filho. É a sua filha. E se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vida eterna àqueles que confiam em si, nele. É assim. E se fazemos alguma coisa que não deveria fazer, é para o nosso próprio mal, nós é que vamos sofrer com isso. Mas não Deus vai castigar, eu vou pegar você, você vai ver. Não. Quando um filho faz uma coisa, o pai fala, não fica subindo na árvore, desça dessa árvore aí, porque é perigoso ficar subindo. O filho insiste de ficar subindo lá e tal, e está num lugar, está se expondo. Não fica mexendo nessa frigideira aí, que se o azeite está quente, vai queimar o seu dedo. A criança insiste, daqui a pouco queimou o dedo. Quem é que sofre? Aquele que queimou o dedo, mas o pai vai lá e fala, peraí, já vamos botar um curativo. Você não devia ter, não obedeceu, aconteceu, mas aí a mãe, o pai, nós vamos já ajudar você. Fala, bem feito, você se queimou, agora vai morrer queimado. Vai perder o dedo. Não. Fala, peraí que nós já vamos botar uma pomada, já vamos achar uma coisa aqui para botar um gelinho em cima, já vamos amenizar essa situação e vamos resolver isso e vai ficar tudo bem. Viu? Agora você viu que botar a mão lá na frigideira acontece isso. Subiu na ar, caiu, quebrou o braço, vamos ter que levar no ortopedista, vamos botar um gesso e tal. Daqui uns 40 dias vai poder tirar o gesso e vai passar aquele tempo com aquele braço lá que ficou quebrado, mas o pai vai dar todo o cuidado. É ou não é? E assim o nosso Pai também, de graça e misericórdia. Então, quando a palavra fala alguma coisa, fala, a sua igreja proíbe isso, o pastor proíbe aquilo, não proíbe nada. É para o nosso próprio bem.
Não sobe aí que se você sabe subir, você vai cair. Aí quem vai ficar machucado é você. Então Deus quer livrar a gente de nós mesmos. De nós mesmos, do nosso próprio sacrifício. Essa é a palavra para a gente. Deus ama você. Amém? Deus ama você. Deus nos ama. Deus nos quer bem. E Ele tem preparado o céu para a gente. Um grande encontro com Ele um dia lá. Que você possa ter certeza disso, você que recebeu Jesus. Não fica desconfiado pensando que é um Deus que está aí com arco e flecha para pegar você. Não. Deus ama você. Deus ama você. E vou dizer uma coisa. Deus, o nosso Pai, vai fazer de tudo para que o mínimo de pessoas seja perdido. O mínimo. A não ser aqueles que querem se perder mesmo. É uma decisão da pessoa. Mas o Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, não vai entregar os seus filhos e as suas filhas de mão beijada para o inimigo para ser castigado. Não vai. É só a decisão daqueles que querem se perder mesmo. É uma decisão da pessoa. Mas o nosso Pai vai fazer de tudo para livrar a gente, como nós fazemos para os nossos filhos. A não ser aquele que quer se perder. Tem filho que quer se perder mesmo. Daí não tem jeito. Não porque Deus quis, mas ele quis se perder. Ele quis se afastar do Pai, que se afastou. E se perdeu porque quis. Mas a vontade de Deus é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Essa é a palavra, é o amor de Deus. Amém, queridos? Você vai embora com essa certeza nessa noite, no nome de Jesus. E nunca desorganize a liberdade. Nunca use a liberdade que você tem para qualquer coisa, para fazer a coisa errada. Você tem a liberdade de fazer a coisa errada e de fazer a certa. Se você optar de fazer a coisa certa, você sempre vai se dar bem. Sempre quando fizemos a opção de usar a liberdade para fazer uma coisa errada, vai ter consequência. Ninguém consegue escolher a colheita. Nós decidimos a colheita na hora da semeadura. Quando a gente decide a semeadura, que semente nós vamos plantar, já estamos decidindo a colheita que nós vamos ter. O tipo de colheita. Amém? Deus abençoe. Vamos orar juntos? Talvez você veio aqui com uma dúvida, talvez trouxe um temor aqui, não sei o que está no teu coração. Alguém enfermo em casa, um diagnóstico de uma coisa ruim, alguém precisando de um milagre. É a hora. Deus é de verdade. Isso aqui não é um circo, não é um teatro, é casa de oração. Deus é vivo e está vivo, está no meio de nós. Se você depende de um milagre, de alguma coisa em alguma área da sua vida, fala com Deus agora. Agora é a hora da gente falar. Fala com sinceridade onde você está. Fala com Ele. Pai querido, muito obrigado por esse tempo agora, junto com os meus irmãos. Obrigado pela palavra do irmão Tiago. Desde a antiguidade, uma palavra como um farol, como uma luz, que nos ilumina, que alumina o nosso caminho. Meu Deus e meu Pai, eu te peço agora pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, desde as crianças de colo até os anciãos, seja derramado agora a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor, a Tua luz de maneira sobrenatural. Aquele que depende de um milagre, do sobrenatural, que o céu se abra agora nesse lugar, que a Tua presença, que a Tua glória venha resplandecer aqui no nosso coração, que a Tua misericórdia, que é grande, que é infinito, o Teu amor, seja manifestado aqui, na vida, no particular, nos detalhes da vida dos meus irmãos, naquelas coisas que são só nossas, que só nós sabemos, onde aperta a dor, o sofrimento, o desespero de cada um. O Senhor sabe. Onde nós precisamos de um milagre, que o milagre começasse a acontecer agora. Nós te pedimos com fé. Seja a Tua graça, seja o Teu perdão, a Tua misericórdia, a cura do Senhor, a resolução de problemas, a resposta do Senhor para as perguntas, para as necessidades que nós temos. No nome de Jesus. Abençoa a nossa despensa, a nossa casa, os nossos negócios, os nossos empreendimentos, a nossa lavoura, a prestação de serviços aposentados, aqueles que estão na indústria, no comércio, aquele que eventualmente está desempregado, precisa de uma porta de trabalho, que o Senhor pudesse providenciar.
aquele que está trabalhando e precisa ganhar mais, que o Senhor pudesse entrar com providência, criar uma situação em que o meu irmão e a minha irmã pudessem ter ampliado o seu lucro, a sua renda, para suprir as suas necessidades. Que a nossa mesa tenha fartura, tenha abundância, e que nós tenhamos saúde nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça do Todo-Poderoso seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você vá em paz e que o Senhor te abençoe. Amém? E graças a Deus. Aproveita para abraçar alguém enquanto você sai.